Deus, ele é o agente da vida. Ele é a essência e a expansão da vida contínua. Por não reconhecer essas leis e esses entendimentos, é que muitas pessoas boas estão sofrendo, estão vendo a sua família sofrerem, estão perdendo a afinidade com a vida. E perder a afinidade com a vida é o mesmo que perder a afinidade com Deus. Perder a afinidade com Deus e com a vida é o mesmo que perder a afinidade com a alegria. Hebreus fala que o Senhor Jesus, ele nos resgatou, nos tirou de debaixo do império das trevas, aonde nós nos encontrávamos apavorados com medo da morte. O espírito da morte, o espírito do fracasso, do contrário à vida, é o espírito do medo. Por isso, Deus disse, não tema, que eu sou contigo. Por isso, o apóstolo João, ele diz o seguinte, o verdadeiro amor, Deus é amor, lança fora todo medo. E a Bíblia afirma, se nós tivermos confiança nele, em Deus, sabemos que tudo que nós pedimos com confiança, na mesma frequência que Deus, na mesma sintonia, nós recebemos. Então, Deus, que é a alegria, que é a vida, que é o espírito da criação agindo a partir e através de você. Eu quero começar falando sobre a lei da visualização. A lei da visualização, que não é uma lei nova, não foi algo descoberto agora recentemente, não. Essa lei é uma das leis mais importantes para você entender, e ela é antiga. Estamos tratando das leis que regem o universo. Aonde nós vamos encontrar na Bíblia? Quero citar uma passagem que você já deve ter ouvido falar. Lá do caso de Jacó, com Labão, o seu sogro. Se você já estudou a Bíblia, ou já frequentou, ou frequenta uma igreja, você deve já ter ouvido falar da história de Labão com Jacó. Labão, que tinha enganado a Jacó, no tocante, Jacó tinha casado com uma das suas filhas, no caso a Raquel, e Labão deu a Lia, a outra filha, que não era por ela que Jacó tinha trabalhado. E ali Jacó se aborreceu e queria ir embora. E para ele não ir embora, Labão prometeu a Jacó a dar como salário para Jacó todos os animais listrados e malhados que nascesse dentro da fazenda de Labão, que era Jacó que cuidava dos seus rebanhos. Então, uma vez que o acordo foi acertado, olha o que Labão fez, o sogro de Jacó. Pegou todos os animais malhados e salpicados e tirou a distância de 3 dias, né? Uma boa distância, 3 dias. Por que você acha que Labão fez isso? Labão fez isso porque esse entendimento do poder da visualização já era conhecido, não só naquele tempo, muito antes, porque se trata de leis, que são elas que regem o universo desde a fundação do mundo. O que Labão, de fato, pretendeu fazer, porque ele sabendo que aquilo que o homem vê é aquilo que o homem sente. E aquilo que o homem sente é aquilo que o homem vibra. E aquilo que o homem vibra é aquilo que ele atrai. Então, no tocante aos animais, segue o mesmo princípio. É nisto ou a partir disto que se dá a evolução de todas as espécies. Então, o que Labão, de fato, queria era impedir que os animais que iria dar a cria para não nascer listrado nem malhado, Labão não queria que os animais vissem nenhum outro animal listrado ou malhado, porque assim, crendo ele, Labão, que não iria nascer nenhum animal malhado, que assim não seria, que ele não perderia ou não daria
para Jacó. Ele agiu de má fé aqui. Mas você vê claramente que ele conhecia a lei da visualização, uma das 3 leis que rege o universo e que ditam os resultados de nossas vidas. E a lei da visualização é a lei primária. Então, Labão, ao agir desta maneira, Deus interviu, olha só, Deus interviu e orientou a Jacó que fizesse o quê? Que Jacó pegasse galho de árvore, madeira fina, e cortasse um pedaço, tirando a casca para ficar, a casca da árvore ficar branca e a outra parte deixar negra, se a árvore fosse negra, preta, e fazer o mesmo com outra árvore que fosse verde, dependendo da cor. O fato é, uma vez que Labão tinha tirado os animais malhados, as varas, o propósito era substituir os animais, porque assim os animais, ao vir beber e ao vir comer, ao olhar para aqueles galhos, para aquelas árvores salpicadas, assim sendo, os animais estariam sendo influenciados pelo que os olhos viam. Lei da visualização. E o que aconteceu? Começou a nascer animais salpicados e animais malhados. Então, para que você possa entender que se trata de leis bíblicas, leis eternas. Não foi algo ou não é algo inventado agora há pouco tempo e nem muito menos pelos homens. E que você saiba ou que não saiba, que você seja temente a Deus ou que não seja temente a Deus, você e todos nós somos subordinados a estas leis. Não adianta, não faz diferença se você acredita ou se você não acredita. Porventura, faz diferença você que não acredita na lei da gravidade. Por exemplo, você vai subir em cima de uma árvore ou mesmo em cima de uma casa e você vai se atirar de cima dessa casa para baixo porque você, afinal de contas, não acredita na lei da gravidade. Faz diferença se você acredita ou não acredita, o resultado é o mesmo. Você vai se esborrachar no chão. Então é bom que você não só acredite, como você dê atenção. Então o fato é, esta primeira lei que Deus usou lá no tocante a Jacó e Labão, o sistema, o mundo, o diabo tem usado essa lei para encher os nossos 5 sentidos de má notícias, de coisas perversas, de coisas mais. É nossos 5 sentidos. O nosso olfato, a nossa visão, nossa audição e o nosso paladar. Então, a partir do que os nossos 5 sentidos vão ter contato, que nós dá preferência, vai gerar um sentimento dentro de nós. É só você experimentar. Aí eu repito aquela pesquisa que foi feita pelo cientista Greg Braden, não é? Ele fez uma experiência com alguns voluntários, tirando parte das suas células, deixando no laboratório e levando aquelas pessoas que deixaram as suas células para 80 quilômetros de distância. E a 80 quilômetros de distância, eles foram submetidos primeiramente a ouvir coisas ruins, a ver filme de terror, a ouvir boas, más notícias. E na medida em que eles iriam tendo contato com as informações, mesmo as suas células estando separadas do seu corpo, lá no laboratório a 80 quilômetros de distância, as suas células se contraíam, se resumiam, ficando cada vez mais fracas, e algumas delas chegaram até morrer. E o mesmo, a mesma experiência foi feita positivamente, levaram pessoas a ter contato com algo que fosse belo, ouvir palavra de motivação, palavras boas, e as células se expandiam. Isso é mais do que o suficiente para que nós entendamos que no dia a dia o mesmo acontece conosco. Dependendo daquilo que nós ouvimos, dependemos daquilo que nós temos contato, nós vamos morrendo, ficando atrofiados, raquíticos, ou vamos nos expandindo. Aí você pode dizer assim: ô irmão Charles, ô bispo, mas é inevitável. Deixa eu te falar uma coisa, você e eu
somos as maiores autoridades sobre nossos pensamentos, sobre nossas decisões. Se tiver 10 pessoas falando com você agora, você tem a autoridade, a autonomia de escolher dentre as pessoas qual delas você vai se conectar. Então, com essa mesma autoridade, nós podemos decidir, evitar, ouvir o que não é bom, ouvir o que não é vida, não ver o que não é bom. Ainda que nossos olhos ouçam por acidente, mas nós não deixamos penetrar. Porque nós estamos em outra frequência, nós estamos em outra sintonia. O que você deve saber é o que você vai sentir, vai depender do que você vai ver, qual é o teu conceito de mundo, qual é o teu conceito das pessoas, de você mesmo, de Deus. A partir do teu conceito, você vai ter um sentimento X. E esse sentimento X, ao estar circulando dentro de você, dentro do teu corpo, nas tuas emoções, é esses sentimentos que vai atrair os resultados. Se você está vibrando medo dentro de você, daqui a pouco, isso é cientificamente comprovado, daqui a pouco esse medo que estava dentro de você está no teu corpo como doença. E esse medo que está vibrando dentro de você, medo, insegurança, raiva, ciúmes, inveja, ou qualquer outro sentimento destrutivo, além de gerar uma doença no seu corpo, ou na sua mente, derrames, infartos e outros problemas, diabetes é comprovado cientificamente. Essa vibração vai atrair eventos e acontecimentos ruins externamente, fora de você. Isso é comprovado. Então, dependendo do que você vê, a lei da visualização, você vai sentir. E dependendo do que você vai sentir, vai vibrar. Vai vibrar o quê? Toda semente tem dentro de si o DNA compatível com a sua espécie. Se você está vibrando o medo, a insegurança, a raiva, a tristeza, o ciúme, qualquer outro distúrbio, você vai atrair pessoas e eventos e resultados compatíveis com o que está vibrando dentro de você. Porque você é a terra. O Senhor Jesus disse, a minha palavra é espírito. E você é a terra. Se você está vibrando a palavra de Deus, você terá vida, porque a palavra ela não volta vazia. Você pode observar, toda a palavra de Deus, todas as promessas de Deus, ela tem como propósito te oferecer algo de bom, algo que gere paz, algo que gere felicidade, algo que gere confiança. Pode observar, todas as promessas todas as palavras de Deus que diz que o resultado é bom, está primeiro dizendo, olha, se você inclinar para o caminho errado, o resultado, agora no tocante à vontade de Deus para os homens, toda a Bíblia está recheada. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Eu só vim para que tenha vida e vida com abundância. Os meus pensamentos para com você são pensamentos bons. Quanto ao homem que teme o Senhor, a sua casa tem riqueza e fazenda, para esse nasce a luz nas trevas. Todas as promessas são maravilhosas quando o homem opta em seguir o caminho bom. Agora, Deus nos deu livre-arbítrio. Deus disse, eu coloco diante de vós os dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da perdição. É você que tem que escolher. Então, o que acontece? O que acontece é que a maioria das pessoas, elas querem uma vida boa, mas elas não querem mudanças.